Esse é o boletim do projeto Tome Tento Coronavírus. Eu sou Jaiane Rodrigues. Eu sou o Pedro Miranda. Nesta edição, entenda os tipos e fases para a elaboração de uma vacina. Talvez você nunca tenha parado para pensar como os cientistas produzem uma vacina. Com a pandemia do novo coronavírus, a atenção do mundo está voltada para a corrida dos laboratórios de vários países na elaboração da vacina que pode imunizar toda a população da Covid-19. Todos nós estamos ansiosos pelo resultado dessa vacina. E na construção desse episódio, a gente percebeu que é um processo bem demorado, complexo, que envolve muitos testes e bastante tempo. Só para você entender, o objetivo da imunização é dar as ferramentas necessárias ao nosso corpo, o sistema imunológico, para se defender dos agentes infecciosos, que são os germes, bactérias e principalmente os vírus. Para explicar algumas dessas dúvidas e fases da elaboração da vacina, nós conversamos com estudantes de farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e divulgador científico pela Vide Academics e União Provacina, Wassim Said. Existem diversos tipos de vacinas disponíveis para aplicação em humanos, né? Quando falamos de vacinas contra doenças virais, a gente tem opções clássicas e outras mais high-techs. As vacinas virais, elas são produzidas a partir do vírus já isolado, do vírus selvagem, aquele que está em circulação na população e realmente está causando a doença, né? Conhecendo, a gente pode cultivá-lo em diferentes plataformas, como ovos, no caso das vacinas da influenza, da gripe, né? Ou em células humanas. E a partir delas, a gente pode selecionar variantes menos patogênicas e menos infecciosas. Essas dão origem a dois tipos de vacinas, as atenuadas e as inativadas. E aí você deve estar se perguntando, o que são essas vacinas inativadas e atenuadas? A vacina inativada é feita com os germes mortos, tipo o novo coronavírus, só que sem vida. Elas costumam ser mais seguras, só que o nível de imunização é mais baixo. Às vezes é preciso mais de uma dose para fazer efeito a longo prazo. Um exemplo de vacinas inativadas que a gente costuma tomar são as da raiva, HPV, hepatite A, da poliomielite e da gripe. Já as vacinas atenuadas utilizam os germes vivos, só que enfraquecidos, o suficiente para estimular o corpo a produzir anticorpos, mas não desenvolver sintomas mais fortes da doença. Nesse tipo de vacina, várias pessoas com alguns problemas de saúde, como mulheres grávidas, fazendo tratamento com medicamentos, não podem tomar, porque há um grande risco delas desenvolverem a doença. Na vacina atenuada, normalmente só é preciso tomar uma dose, no máximo 2, e o efeito é duradouro, às vezes para a vida toda. Exemplos de vacinas atenuadas são as da catapora, rubéola, cachumba e febre amarela. Nós temos vacinas que não necessitamos do vírus da doença, somente do conhecimento do seu genoma. Nessas, podemos isolar o gene de um antígeno e produzi-lo em larga escala utilizando plataformas celulares não humanas, como fungos, né, Saccharomyces, nas vacinas chamadas de vacinas de subunidades. As vacinas de subunidades utilizam pequenas partes do vírus que enganam o sistema imunológico, fazendo ele acreditar que aquela partícula do vírus oferece risco à nossa saúde, o que acaba fazendo o nosso corpo produzir os anticorpos. Esses tipos de vacinas são feitas por engenharia genética e também conhecidas como vacinas recombinantes. Um exemplo é a da hepatite B. Alguns laboratórios pelo mundo estão desenvolvendo outro tipo de vacina contra a Covid-19. São as vacinas gênicas, de DNA ou RNA. Esse tipo, diferente das outras, utiliza a informação genética do vírus. Essas células vão ativar o sistema imunológico e fazer com que elas reconheçam o novo coronavírus caso o nosso corpo entre em contato com ele. O Wassim vai explicar melhor pra gente. As vacinas gênicas são aquelas que empregam uma tecnologia de entrega de material genético, seja ele de DNA ou de RNA mensageiro.
não há nenhum relato de nenhuma vacina aprovada para uso humano que utilize essa tecnologia ainda, né? Então, essa tecnologia, a aprovação dessa vacina, de alguma dessas vacinas de DNA ou RNA, contra o coronavírus, pode ser um ponto de partida para o desenvolvimento de novas vacinas ou aprovação de novas vacinas para uso humano que utiliza essa tecnologia. E isso é interessante porque essas vacinas gênicas, elas são interessantes porque elas não dependem de uma grande quantidade de vírus ou de proteínas como nas vacinas que eu já citei, né? Então, elas podem ser até mais baratas e podem ser até mais fáceis de distribuir, né? A partir da escolha de qual tecnologia vai ser utilizada na elaboração da vacina, se vai ser do tipo atenuada, inativada, de subunidade ou gênica, começa a fase de testes em humanos ou animais. A gente precisa passar por alguns testes, vão desde de camundongos, de coelhos, até as pessoas mesmo, para realmente dizer se aquela vacina realmente protege, se ela funciona, né? Antes da aprovação de fato, a vacina passa por 3 fases clínicas. O Assim comenta sobre cada uma dessas fases. Na primeira fase, estudam-se os efeitos adversos possíveis, né, e a segurança da vacina e a efetividade da imunização em um grupo pequeno de indivíduos, né, algumas centenas de pessoas. Se esses indivíduos testados apresentarem uma boa resposta e a vacina mostrar que ela é segura, os testes caminham para a próxima fase, né? Na fase 2, a vacina é aplicada em pelo menos 2 grupos comparativos, a amostra de algumas centenas de indivíduos. Como não existe uma vacina aprovada ainda para a Covid-19, a vacina experimental é comparada com uma vacina contra outra doença ou uma vacina placebo, né? Nesse caso, a gente chama de um grupo controle. Caso você não saiba, o efeito placebo é um termo utilizado quando o medicamento ou a vacina não tem qualquer função ou eficácia. Por exemplo, o nosso psicológico acredita tanto no resultado sem saber que não tem efeito que pode desenvolver sintomas, ou até curar a doença que temos só pelo fato de termos ingerido um remédio ou tomado uma vacina. Essa fase clínica é conduzida em um tipo de estudo clínico chamado randomizado. Nele, a gente aloca os indivíduos em cada grupo de forma aleatória. E todos esses indivíduos, eles não sabem qual vacina eles estão tomando, né? Se é experimental ou se é controle. Isso é interessante porque a gente não vai ver o efeito placebo, a gente não vai ver pessoas também abandonando o teste só porque elas pegaram uma vacina que não é experimental, né? E é o que a gente quer quando a gente quer se imunizar, né? Ou participar de um estudo desse. Mas, nesse caso, a gente chama de um teste randomizado. Ele pode ser duplo cego, então a pessoa... as pessoas que estão nesses grupos não sabem qual é a vacina que está tomando e os observadores, o pessoal que tá conduzindo aquele estudo também não sabe, né? Então isso daí também reduz bastante, né, o viés do estudo. Na fase 3, os testes ficam ainda mais complexos. A análise é feita em mais pessoas com maior risco de exposição à doença, de contato direto com o vírus, que são os profissionais de saúde. O divulgador científico Wassim Said continua com a gente para esclarecer um pouco mais desse universo. Os voluntários recebem a vacina, voltam às suas rotinas e são avaliados pela equipe clínica para ver quem contraiu a doença e quem não a contraiu. Se finalmente os resultados esperados se produzirem nessa fase, os resultados esperados desde a fase 2, né, fase anterior, se menos pessoas dentro daquele do grupo vacinado com a vacina experimental tenham contraído menos a doença do que o grupo controle, a vacina segue para a etapa de aprovação. Depois disso, depois da aprovação, ela vai ser distribuída, né? E a gente vai para a fase 4. Na fase 4, a gente avalia como que essa vacina qual que é o comportamento, qual que é a eficácia dessa vacina na população que recebeu.
E finalmente chegamos à última fase. É uma análise feita após a produção e distribuição da vacina. Os cientistas vão estudar a eficácia nas pessoas que receberam a dose. Até aqui, você já consegue imaginar o trabalho que dá para elaborar uma vacina, né? É um processo que envolve muito tempo e que a comunidade científica de muitos países, governos e instituições se dedicam a esses estudos para que a vacina fique pronta em tão pouco tempo. Atualmente, existem 2 vacinas que estão em um processo clínico avançado, mais próximo da aprovação. São as vacinas da Sinovac, na China, e da Oxford, no Reino Unido. A vacina Coronavac da Sinovac é do tipo inativada. Está na fase clínica 3 e está sendo testada no Brasil em um estudo com 9.000 voluntários. A imunização é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Mas segundo o Said, a falta de divulgação de um relatório dessa vacina é bastante preocupante. Essa vacina, os resultados não foram publicados em artigos, não foram publicados em lugar nenhum, além da base de clinical trials, de ensaios clínicos do FDA. E isso é um pouco preocupante, porque a gente não pode avançar, chegar na fase clínica 3, chegar na aprovação sem ter um artigo, um relatório bem descritivo sobre todos esses testes que foram feitos, né? A vacina da Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, chamada AZD1222, é diferente da que está sendo produzida pela Sinovac. Ela usa outro tipo de tecnologia. Está em testes na fase 2, na Inglaterra, e fase 3 na Índia e África do Sul, além do Brasil, com 2.000 voluntários profissionais de saúde no Rio de Janeiro e São Paulo. A vacina de Oxford foi criada por pesquisadores do Instituto Jenner, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e está sendo desenvolvida pela AstraZeneca. E a vacina já foi testada em fases 1 e 2, os resultados já foram publicados, inclusive, e induziu 4 vezes mais anticorpos do que os pacientes do grupo controle, que recebeu a vacina da meningite ACWY em um mês desde a aplicação única, né? A soroconversão ocorreu em 95% dos pacientes após um mês da aplicação e 100% após a segunda dose. Então, essa vacina está sendo testada com 2 doses, né? A fase 3 será realizada em diversos centros do mundo, inclusive o Brasil. A vacina aqui no Brasil vai ser produzida pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde e já garantiram a produção de 100 milhões de vacinas, caso seja aprovada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o registro que confirma a aprovação de uma vacina desenvolvida no país e que pretende começar a imunização em massa no mês de outubro. Segundo a OMS, o problema é que a vacina criada por lá só passou pela primeira fase de testes, que é quando é analisada a segurança da vacina. Faltaria ainda as outras 2 fases, sobre a resposta imunológica e a eficácia da imunização. De acordo com a Anvisa, esse processo é essencial para a vacina ser registrada e utilizada no Brasil. A ciência correndo contra o tempo para nos salvar do novo coronavírus. Mas você acha que os desafios acabam aí? Infelizmente não. Temos alguns obstáculos a serem vencidos depois desse processo biotecnológico e de aprovação. Para essa vacina chegar na gente, existe todo um processo logístico. E claro, o Assim vai falar um pouco mais sobre isso. Então a gente não pode ser tão otimista assim quando dizem que a vacina já vai estar pronta em outubro, em dezembro, porque a gente ainda tem um tempo para produzir essas vacinas. Então a vacina, como eu disse, ela é um produto, ela depende de uma cadeia complexa para produzir essa tecnologia. Então a gente tem que se perguntar, qual que é a tecnologia que está envolvida na produção das vacinas? Em qual plataforma o vírus será cultivado? Então, se for a vacina da Sinovac, a gente precisa ter a plataforma que o vírus vai ser inativado, vai ser cultivado e depois inativado. Agora, a gente tem a tecnologia para produzir a vacina de Oxford. A gente está
realmente teve o acordo de transferência de tecnologia, mas a gente tem todos os equipamentos suficientes, a gente tem toda a matéria-prima para produzir essas vacinas. A gente precisa se perguntar também se a gente tem todos os frascos, se a gente tem todas, se a vacina for injetável, né? Se a gente tem todas as seringas necessárias, suficientes para imunizar grande parte da população, né? A gente tem esse problema da seringa, a gente tem o problema dos frascos, a gente tem o problema das embalagens e a gente tem o problema da formulação e do transporte, né? Na formulação, a gente precisa criar uma fórmula eficaz em manter a estabilidade, a eficácia e a segurança da vacina, desde a produção até o armazenamento e aplicação em locais distantes, né? Então, a gente imagina, as vacinas foram produzidas na Fiocruz, no centro da Fiocruz, só que elas precisam chegar em populações muito distantes, né? E isso requer uma matéria-prima, ela requer uma formulação que mantém essa estabilidade, né? Não faz sentido você produzir uma vacina com uma tecnologia incrível e ela chegar em aldeias indígenas não funcionando, né? Então a gente precisa se perguntar, tem matéria suficiente para produzir os estabilizantes, os ativantes, os conservantes? Se a vacina for injetável, ela vai depender de produtos estéreis e tecnologia de esterilização, além das seringas e os frascos. Além dessa questão de fabricação, normalmente as vacinas não podem ficar em temperatura ambiente. Existe a possibilidade de ser transportada congelada ou em pó. Então, é preciso pensar em toda a logística de como a vacina vai ser fabricada e transportada. Ela vai ter que definir também quais são os grupos prioritários. Então, provavelmente os grupos prioritários vão ser as pessoas com mais de 60 anos, porque né, esse é o maior grupo de risco para a Covid. Depois vai evoluindo até chegar nos adultos saudáveis e com 20 anos comigo. Para o pessoal que está pensando em festa ano que vem, eu infelizmente garanto a vocês que vai demorar um pouco, sabe? Escutou, né? Festas em 2021 vai demorar um pouco, mas se tudo der certo, estaremos caminhando para esse processo de imunização e seguros novamente do novo coronavírus. O boletim de hoje está chegando ao fim e gostaríamos de agradecer ao Assim pela contribuição e disponibilidade. Além disso, agradecer imensamente a sua atenção por ter ouvido até aqui. Projeto Tome Tempo Coronavírus, Jaiane Rodrigues e Pedro Miranda, a Universidade do Estado da Bahia, a serviço da sociedade.